Depois de quase 6 anos à frente da paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, aqui em Goianinha, o padre Josenildo Bezerra se despede da cidade. Um caminho marcado por fé, desafios e reconstrução espiritual e material. Um dos momentos mais simbólicos dessa trajetória foi assumir a paróquia em meio à pandemia, mas também conduzir a última grande reforma da Igreja Matriz, com restauração, pintura e modernização da parte elétrica. Agora, nomeado pelo arcebispo de Natal, ele segue para uma nova missão como pároco da paróquia do Divino Espírito Santo, em Veracruz. O Pauta de Fé conversa agora com o padre Josenildo Bezerra, que está encerrando um ciclo e prestes a começar outro, né, padre Josenildo? Eu queria que o senhor fizesse um balanço desses quase 6 anos à frente da paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres. Bom, é um tempo de ação de graças ao Senhor por estes quase 6 anos aqui, na paróquia. Cheguei em 5 de março de 2020, bem naquele período em que a pandemia estava chegando e assolando e assustando, E assim cheguei aqui à paróquia e vivenciei esse tempo de adaptação, Porque foi preciso adaptar-se, Foi um desafio, foi quase que um primeiro desafio, além de estar chegando na paróquia, recém-possado, logo de frente teve esse grande desafio que foi a pandemia. Qual foi o aprendizado, digamos assim, que ficou naquele período? Saber esperar. Eu acho que todos nós passamos por isso, Saber esperar, e não tínhamos outra coisa a fazer a não ser esperar, com todo o medo daquele tempo, Mas graças a Deus fomos nos enchendo de confiança, de esperança e chegamos até hoje, Então depois adaptar-se à nova forma, para as missas, A gente sem muitas condições, mas tínhamos que fazer, tínhamos que realizar alguma coisa, então fizemos isto. Depois foram abrindo as portas aos poucos e nós fomos também nos adaptando, as pessoas foram voltando. Eu lembro que foi logo ali nos meados da festa de Nossa Senhora dos Prazeres, e aí o senhor teve não podia acontecer a procissão, e aí o senhor teve uma ideia diferente para aquele momento. Qual foi essa ideia? Aí fizemos a procissão motorizada com muito medo também ainda, Porque estávamos no meio da coisa assim muito forte. E então fizemos a procissão motorizada, porque quando cheguei nós chegamos muito rápido que precisávamos preparar a festa. Sim. Então eu tive 15 dias entre a saída de Pedro Velho e chegar a Goianinha, porque precisava preparar a festa. Por mais que algumas coisas já estivessem encaminhadas, mas precisávamos finalizar. E aí, quando tudo preparado, vem a pandemia, fecha-se as portas, e aí tudo que preparamos ficou para trás, e agora o que fazer? Então, seguimos. Então, veio a procissão motorizada, tivemos os outros momentos que foram acontecendo, e conseguimos superar, aquele tempo. Estamos aí, nesses anos. Depois começamos então as reformas aqui da matriz. Precisávamos dar uma revitalizada. Também não foi fácil porque a gente não teve outras festas. As festas anteriores não foram abertas, então nós não tínhamos, assim, financeiramente estávamos lá embaixo. Então começamos as festas e aí sim, vamos fazer a revitalização. Vamos ver a parte elétrica. Eu lembro em duas questões, que foi a cor que foi escolhida para gerou uma certa polêmica, e também uma questão técnica que foi a parte elétrica. O senhor mexeu em toda a parte elétrica da matriz, foi isso? Isso, em toda a parte elétrica. Era necessário, mexemos em toda a parte elétrica e depois o telhado fizemos apenas uma revisão. Trocamos algumas coisas que precisavam. Mas a parte elétrica foi bem exaustiva, Aí nos transferimos para o centro pastoral e lá realizamos as missas, tudo foi lá, todos os sacramentos, tudo. E aqui, depois fomos aos poucos fazendo a parte elétrica, depois pintura interna, depois externa. Essa questão da mudança da cor, eu não dizia que cor ia ser,
E aí quando começou a aparecer um amarelo, vai ser essa cor, não é? Mas é uma cor que dá uma caracterização muito bela para a nossa matriz. Esse episódio da cor, ele revelou um pouco da característica do padre Josenildo, agir no silêncio, agir no... Como é que é? Não, foi mais a questão de ir aos poucos, né? Precisávamos dar uma cor, mudar alguma coisa, então fomos passando para essa etapa aí, né? E aí algumas cores a gente foi encontrando também, não é? Não totalmente o branco e o amarelo, mas as cores das portas, por exemplo. Havia uma marca em uma da porta central, onde ela, quando fechava, batia na parte da caixa da porta, né? Sim. Então lá apareciam algumas cores, e aí eu encontrei lá, não seria essa cor, né? Esse azul. E aí fomos encontrando lá um azul, depois tinha um parecido com verde, com marrom, mas estava indefinido, ficamos com o azul. Sim. Né? E aí por isso o azul das portas, né? Que de início também chamava atenção, né? Porque foi mudando de um azul mais forte, mas o pessoal dizia, mas sempre foi azul. Não, sempre não, ela já teve várias cores, internamente e externa também. E aí chegamos a esta cor, depois a parte elétrica, iluminação externa também, para dar uma ressaltada, né, na beleza da nossa matriz. Fomos seguindo, né? E depois a sequência, então mais uma festa, vamos fazer o que? A calçada. Mais um pouquinho, vamos fazer o guarda-corpo, né, não só na frente da matriz, mas vamos fazer o guarda-corpo nela toda. E então fomos fazendo com a coragem e com a ajuda do povo, chegando, né, até hoje, né, encerrando aí esse tempo com a graça de Deus e com a ajuda da comunidade. Graças a Deus, assim, sempre tivemos uma participação muito boa, né, da comunidade, fazendo, né, se envolvendo, né, na festa. Sempre já teve esse envolvimento na festa, mas esse tempo depois da pandemia também muito forte. Então as pessoas vinham, elas trabalham, elas fazem com carinho, com amor, com atenção. Isso é muito bom. Voltando um pouco para a pandemia e pegando carona nessa fala que o senhor fez sobre a comunidade, eu queria que o senhor fizesse um balanço no que o senhor deixa no coração dos paroquianos, tendo em vista esse início tão difícil, tão distante, né, por conta da pandemia. Essa distância demorou um pouco mais para chegar aos corações dos paroquianos? Eu acho que essa pós-pandemia, eu acho que todos nós sofremos com retorno, né? Será que o pessoal volta, né? Mas o pessoal foi voltando, graças a Deus foi voltando. E eu acho que assim, o que fica é a solidariedade de todos. E eu acho que assim, o envolvimento de todos, né? Então, dar as mãos e tocar o barco para frente. Eu acho que isso que aconteceu. Não é até hoje, assim, o que vamos realizando vai acontecendo, isso é gratificante. Mas no final de tudo nós lembramos que é para Jesus Cristo. Então, somos instrumentos, nas mãos dele, e não só o sacerdote, mas a comunidade também. A liturgia de hoje domingo, né? Assim, esse foi meu último domingo que eu presido a missa aqui, sendo o pároco de Nossa Senhora dos Prazeres em Goianinha, não é? Então, a liturgia de hoje é muito bem isso, né? O chamado de Pedro, de André, o chamado de Tiago e João, né? E depois a comunidade que tem que se lembrar, olha, vocês não são de Pedro ou de Apolo, né? Somos de Cristo. Sim. Então viver essa unidade e saber que a dinâmica da igreja é essa, né? Que hoje estamos, mas amanhã somos transferidos, mas a igreja continua na mesma unidade, não é? Elevando a palavra e deixando Cristo ser tudo em todos. Eu acho que a beleza é esta, não é? Estamos divididos, mas não separados, né? Porque uma coisa é uma divisão que faz rupturas, outra coisa é uma divisão para dinamizar. Então, a igreja pode estar dividida, mas não separada, né? Não há discórdia, né? Então, nós somos aqui, onde quer que estejamos, fazemos parte deste conjunto, né? Que é a igreja. Isso é belo, né? Estar aqui, hoje eu estou aqui, mas amanhã sou transferido, vou para outro lugar,
e lá está a igreja, não é? Que está ligada a esta porção daqui, não é? A este conjunto. Então caminhamos assim. Aí está a beleza de ser, não é? Una, santa, católica, não é? Essa igreja que está espalhada pelo mundo, não é? Mas ao mesmo tempo está unida. Então, este sair daqui para ir para a nova paróquia também é isto, para lembrar que nós estamos para Cristo aqui, mas também estamos para Cristo lá. E aí, a partir do dia 2 de março, eu estarei chegando lá na paróquia do Divino Espírito Santo. E como é que está essa expectativa para... É normal a gente ficar, não é, esperando, tem uma ansiedade, não é? Sim. Por mais que eu já conheça Vera Cruz, porque fazia parte da paróquia de Santana e São Joaquim quando Sim. eu fui pároco, quando eu fiquei, não é, depois que o Monsenhor Antônio Barros faleceu, eu fiquei na paróquia ainda e passei lá 10 anos. E aí nesse intervalo, não é, surgiu essa possibilidade de tornar Vera Cruz paróquia. E então depois da criação da área pastoral, de lá para cá, tenho ido muito pouco, porque aí já foi entregue ao padre Flávio, na época, para que ele trabalhasse a área pastoral. Então já conheço, né? Mas há 20 anos muitas coisas já mudaram, né? Então a expectativa é sempre aquela, você vai para uma nova paróquia, né? Não é mais a comunidade daquela outra paróquia, você vai para uma paróquia. E assim, não é? Tem o coração, fica na expectativa, mas eu vou tranquilo, não é? Com a graça de Deus, e chegaremos lá também com a graça, né, e a força do Divino Espírito Santo, que é o padroeiro lá de Vera Cruz. E Goianinha, vai deixar saudade? Deixa saudades, mas eu sempre tenho aquela... eu penso que nós não nos separamos, não é? Apenas mudamos de lugar, não é? É como um filho que está em casa e de uma hora para outra diz, vou me mudar, ou... não é preciso, não é, ir mais ali, e assim vai, não é? Claro, a gente não vai ter mais essa convivência diária do dia a dia, não é? Uma outra outra sensação, é um outro momento, mas o que a gente constrói fica, né? As amizades também ficam, não é? Vamos nos encontrando por aí, vamos vivendo a graça que Deus nos concede, né? Ir pelo mundo, pregar o Evangelho, assim nós vamos, né? Vivendo a graça de Deus. E para mim é uma experiência muito boa, porque vivendo em Goianinha, desde o início do meu sacerdócio, que via, não é, a missa, né, do dia da padroeira. Então estávamos aqui sempre nessa igreja lotada, né, com Mandinho, como a gente chamava, né? Mandinho, porque o Monsenhor Barros chamava Armando de Mandinho. Então costumamos aí Mandinho, com o Monsenhor Armando, com o Padre Armando aqui, não é? E eu não pensava de vir para Goianinha, não é? Mas aí teve, né, o chamado, vai para Goianinha. Tá, vamos, né? Foi um desafio conviver com ele? Não, o Monsenhor Armando era um padre muito forte, né? Decidido também, e o jeito do Monsenhor Armando é de acolher também, de estar perto, né? Tivemos uma convivência curta, porém, né, uma boa convivência, né? Com ele, os causos, as conversas, as histórias muito belas, né? E as histórias dele, né, aqui nesta paróquia, né? Para encerrar agora, que mensagem o senhor deixa para os paroquianos de Nossa Senhora dos Prazeres? Somos chamados à missão, né? Então que vocês continuem firmes no dia a dia, na participação das missas, acolham bem aí o novo que vem, não é? Porque traz a mensagem, traz Cristo, e isso é muito importante. Uma comunidade que se organiza e permanece firme na fé, não é? E espera aquele que vem, não é? E assim acontece. O que Cristo dizia, é preciso que eu vá a outros lugares. Ele também chega mais uma vez a nós através do Padre Iago, que agora vai assumir, não é, como administrador desta paróquia, e assim a dinâmica da igreja que continua, não é? Não sou eu, não é, o mais importante.
e nem importante, mas como vamos lembrando, não é? Um é o que planta, o outro é o que rega, outro colhe, mas é Deus que faz crescer. E assim vamos continuando. Eu só agradeço aos paroquianos, não é? Desta paróquia da Nossa Senhora dos Prazeres, pela acolhida, não é? Pelo tempo de convivência, pelo dia a dia nosso aqui nas coisas, não é? No trabalho, em tudo aquilo que precisamos e mais ainda o estar perto. Então, obrigado a vocês por me aturarem durante estes quase 6 anos, né? E que tudo seja para a glória de Deus, né? Tudo seja para a graça do Pai. E eu agradeço, né, pela acolhida e pelo sim de cada um. Finalizamos. Muito obrigado.